Então, muito bem. Como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então quer dizer que a suposta funcionária fantasma do Jair Bolsonaro, deputado candidato a presidente, pediu demissão hoje mesmo, nessa segunda-feira, dia 13 de agosto, depois que uma equipe de jornalistas, sobretudo oriundas da Folha de São Paulo, conseguiu de alguma forma se aproximar dela e descobriu que, na verdade, em vez dela estar ocupando o cargo dela, para o qual ela é paga na Câmara, ela estava vendendo açaí em um outro estabelecimento, vamos dizer. Então, o que qualificaria como uma funcionária fantasma. E que o deputado Jair Bolsonaro notificou as pessoas sobre o desligamento dela, né? Desligamento voluntário. Ela pediu a demissão, né? E que ela não sabia responder se o salário pago era com dinheiro advindo das contas dele, pessoais dele, ou com dinheiro público. Mas a questão aqui é o seguinte, né? Onde estão, exatamente como o nosso grande e caro jornalista Paulo Eduardo Martins, né, grande jornalista aqui do Paraná, como ele mesmo disse, onde estão os artigos a respeito de Ciro Gomes, né, sobre Guilherme Boulos, Manuela Dávila, né, entre outros. Quer dizer, a Manuela Dávila, né, Dávila, a gente pode dizer que assim, é a nova geração da Dilma, né, porque ela é tão burra e cretina como a Dilma. E está lá, né, fazendo parte de partidos de esquerda aqui no Brasil, que só fazem apologia ao crime e que só tem projetos torpes para serem tramitados no Supremo Tribunal, e ela está lá passeando por todos os lugares do mundo, né, com a sua família, com dinheiro público. Você tem o Guilherme Boulos fazendo apologia a todo tipo de situações que vão totalmente contra a Constituição brasileira, né, um cara que tem uma ficha mais suja que pau de galinheiro, mas artigos não saem. Artigos sobre ele não são tão comuns. Por que os artigos mais comuns são só sobre o Bolsonaro? É porque o Bolsonaro realmente representa um risco para essa gente. E de fato o professor Olavo tem razão. A maior parte dos meios de comunicação, tipo assim, 99% dos meios de comunicação aqui no Brasil são de esquerda. Quer dizer, no jornalzinho de merreca, Metrópolis, aqui que sai, né, abrem as abazinhas ali na internet e você tem essas notícias. É direto isso aí. Quer dizer, mesmo que seja uma irregularidade da parte do deputado Jair Bolsonaro, que é uma irregularidade que precisa ser denunciada, ainda assim, compare isso, o tamanho deste suposto crime, com o crime do Lula, né? E ainda se discute a possível, não só a possível liberdade do Lula, como a possível candidatura dele, né? Você tem toneladas e toneladas de provas que foram lidas por 3 desembargadores em rede nacional, em cadeia nacional, né? E tudo isso deixou claro, né, não só na visão daqueles grandes juristas, mas de outros especialistas, que de fato o Lula é culpado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, que envolve todos esses anos do PT e que vem provocando estragos econômicos, sobretudo em algumas empresas, incluindo a Petrobras. Quer dizer, você tem um rol de crimes, de irregularidades, fora, né, os crimes de que o Lula não foi punido, que é o estrago que o governo, sob a égide dele, promoveu em instituições e na cultura, fora a vulgaridade que ele tem. Aí você tem o filhotinho de Lula, que é o Guilherme Boulos, que é aquele, né, delinquente intelectual, né, que intelectual, né, um delinquente ideológico, que se junta com aquele outro velho delinquente, que é o João Pedro Stedler, né, esse pessoal promovendo justamente esses crimes todos, né, por meio do MST e do MTST, e os artigos que deveriam, né, os jornalistas que deveriam estar, por exemplo, se empenhando em descrever todo esse problema, que é uma realidade aqui no Brasil, eles, vamos dizer assim, prescindem desses fatos, mas vão lá atacar justamente, não, veja bem, ele tem uma manchinha ali na reputação dele. Veja só, ele está pagando R$ 1.400 para uma funcionária fantasma, uma suposta funcionária fantasma. Mas o Guilherme Boulos pode promover todo tipo de crime. E ainda a gente tem que ouvir aquele babaca, né, e consciência vendida, que é aquele Reinaldo Azevedo, né,
que agora trabalha para a Band, mas diz que é pago para falar o que ele pensa. Ó, aqui, ó, senhor Reinaldo Azevedo, ó, você é pago para falar o que eles pensam, tá? É por isso que o Olavo debocha da tua cara e desqualifica a sua carreira, porque o que você quer é empreguinho e viver bem. Você nunca é testado, senhor Reinaldo Azevedo. Nunca você é testado intelectualmente. Se você fosse, né, as pessoas conheceriam qual é, não a sua erudição, né, mas saberiam que você de fato não sabe dar um sopro de vida para a sua erudição, como diria Miguel Reale. Convidou o Guilherme Boulos, sentou, fez toda aquela rasgação de seda com o Guilherme Boulos. Porque aqui nós somos democráticos, aqui a gente não fica apelando para jargão do tipo vai para Cuba, aqui a gente conversa, eu tenho as minhas diferenças com o Boulos. Olha, veja bem, Reinaldo Azevedo, né? Aceitar o Boulos, já que você é um cara tão autônomo aí na Band, aceitar o Boulos como um candidato à presidência e debater com ele é a mesma coisa que você convidar um Marcola ou qualquer outro criminoso para você debater e achar que está sendo muito democrático. Aí veio lá jogando de novo, né, aquela mesma calúnia em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro, se for respeitoso, que venha, senão que vai embora, né? Você deve ter assistido os debates na Band, né, senhor Reinaldo? Você deve ter talvez visto até ao vivo aquilo lá, porque foi onde os debates ocorreram exatamente onde o senhor trabalha, né? E o senhor viu a resposta que o Bolsonaro deu para o Guilherme Boulos. Provou que o Guilherme Boulos é só um molequinho, que é totalmente desqualificado, né? E é ridícula, né, a presença dele na competição, na disputa pela presidência. Mas ao mesmo tempo você sentou com ele, né, para continuar o seu patrulhamento ideológico em cima do Bolsonaro. Você aproveitou para tirar, né, tirar a casquinha, né? Você é tão teimoso, você é tão, sabe, vamos dizer assim, ignorantemente teimoso, vamos dizer assim, que você é capaz de sentar até com o diabo, mas não ficar do lado do Bolsonaro, exatamente como aquela Maria Gabriela, né, que é outra retardada mental, né, que faria entrevista com qualquer pessoa menos com o Bolsonaro, né? Então essa que é a vergonha. Então você tem um patrulhamento. Não estou dizendo que como eu disse, é bem provável que eu vote no Jair Bolsonaro para presidente, porque eu acho ele o menos pior. Como eu disse, e inclusive eu venho dizendo isso há dias, há meses, e o próprio Olavo de Carvalho confirmou, o Paulo Eduardo Martins confirmou, né, que é uma coisa que eu também acredito. O Bolsonaro, pelo menos ele é leal no debate, né? Ele demonstra suas incoerências, mas ele é mais sincero. Ele é guerreiro, meu. Ele embate como guerreiro. Ele tem incoerências, ele foge de perguntas, mas está ali, né? Como o próprio professor Olavo disse, ele é um ser humano real, é carne e osso ali. Não é aquele bando de fantoches, aquele bando de mascarados que estão ali, né? Mas o Reinaldinho não pode, a Reinaldinha fica louca se ouvir falar do Bolsonaro. Pô, cria vergonha nessa cara, o homem da sua idade. Eu tô um pouco me fudendo pra sua erudição, tá? E assim como o senhor falou, senhor Reinaldo, também vou dizer, infelizmente aqui na minha internet não tem uma tabu. Volta e meia eu vou abrir os canais do YouTube para assistir os programas, tem que dar com a sua cara, sabe? Com a cara de um intelectualzinho de merda, tá? Que é capaz de sentar com criminosos, mas não é capaz de ser leal no embate. Então eu fico mais com o Bolsonaro, porque eu acredito que ele é muito mais sincero, por pior que ele seja. Então não se trata necessariamente de defender o Bolsonaro, mas de perceber que há sim um patrulhamento ideológico em cima de uma pessoa, enquanto, né, por supostas irregularidades que essa pessoa vem cometendo. Mas há uma, vamos dizer assim, um intencional meio de se velar outros problemas piores que outras pessoas que estão ocupando cargos parecidos com Jair Bolsonaro estão cometendo, né? Isso é evidente. Ou seja, que há um patrulhamento ideológico em cima dos Bolsonaros é evidente. E que há uma tendência a se justificar e até se ignorar propositadamente os crimes de outras pessoas, outras autoridades no mesmo nível do Bolsonaro. Isso está acontecendo,
né? Então é claro, como o próprio professor Olavo disse, se não houver fraude nas urnas, o Bolsonaro ganha, né? E aí toda essa gente, o que a gente já percebe nisso também, dá para perceber outra coisa. Você vê que já estão lançando transexuais para candidaturas, né? Para se candidatar a vereadores, deputados, né? Já está acontecendo isso aí. Você já tem filmes que estão sendo produzidos aí por atores pagos pela Lei Rouanet, que visam a exaltar a memória de os supostos heróis guerrilheiros do tempo da ditadura aqui no Brasil, né? Ou seja, eles estão, no meu entender, é assim, eles estão começando a armar um campo minado. Vão começar a produzir, né, largar um monte de grupos de gays e de maconheiros, né, vão começar a promover, né, grupos de gays e maconheiros a vagas de deputado, de vereador, que vão certamente propor os projetos mais nojentos, né, e que vão precisar do sancionamento do Jair Bolsonaro. Vão começar a surgir expressões culturais ou anticulturais das piores possíveis e que vão precisar do sancionamento do futuro presidente Jair Bolsonaro. E sabendo que ele muito provavelmente vai vetar, vai censurar esses projetos, o que vai surgir disso aí? Vai surgir exatamente a tentativa de se censurar o presidente e de armar já um processo de impeachment contra ele, né? Provavelmente, isso que eu estou imaginando. Então está se armando todo um circo já. Um cerco ideológico e político para tentar exatamente sabotar o cara antes mesmo dele entrar. Ou então ele entrando, tentar sabotá-lo o mais depressa possível. Então o Jair Bolsonaro, se ele entrar, se ele tornar-se presidente, ele vai ter uma batalha feroz na frente. Mas ele entrando, eu também estaria aqui para apoiá-lo. Porque infelizmente pessoas da minha família estão apoiando esta merda que a gente chama de partido, eu chamo de merda, né? PT. E se alguém aí tem uma dúvida que o PT é uma merda de um partido e que o Lula é um baita de um covarde, um psicopata, venha falar comigo que eu passo. Eu passo as referências bibliográficas para que as pessoas estudem e aprendam um pouco mais sobre o que é esse problema aí da presença da cultura e da política comunista no Brasil.